Romanos, capítulo 1, nós vamos ler versículos 16 e 17. Amém? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Irmãos, na quarta-feira eu iniciei a mensagem, vou concluir ela hoje. Na terça-feira, o mundo cristão, protestante, evangélico, estava celebrando os 507 anos da Reforma Protestante, um movimento chamado Reforma Protestante, que se deu no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero ele pregou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses contra as indulgências da igreja católica. E a partir de então se deu um movimento chamado Reforma Protestante. Foi um movimento, irmãos, muito importante, que marcou o mundo. O mundo, depois da Reforma Protestante, não foi mais o mesmo. Houve progresso na teologia, houve progresso na forma de governar, do governo, em tudo. A Reforma Protestante trouxe benefícios. E a Reforma Protestante, irmãos, ela promoveu 5 posicionamentos que são chamados de pilares da fé. Como eu gosto sempre de dar o exemplo, quando a gente passa embaixo de uma ponte, a ponte ela tem seus pilares que seguram aquela estrutura em cima. Então a nossa fé, ou a fé protestante, ela tem pilares. E esses pilares foram formulados pelos reformadores, que foram pilares que são chamados de sola fide, ou solas, que é uma palavra latina, que significa somente ou nada mais. E esses 5 solas, ou somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória, ou somente a Deus da glória. Então, irmãos, na quarta-feira, melhor dizendo, semana passada, que hoje é o início da outra semana, né? Eu falei as duas primeiras dois primeiros pilares são falados, somente a Escritura e somente a fé. Eu queria expor aos irmãos sobre os demais 3 pilares que faltam, que é somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Esse texto que nós lemos de Romanos 1,17 foi um texto que cativou Lutero a pensar diferente, a olhar diferente para o que era fé. Porque quando Lutero ele foi para Roma, e ali estava sendo vendido, naquela época a igreja estava vendendo indulgências, que era uma bula papal, assinada pelo Papa, em que a pessoa comprava aquele documento assinado. E ele colocava o nome de alguém que ele queria que aquela pessoa saísse do purgatório e fosse para o céu, ou seja, que recebesse a graça da salvação. Então, Lutero ele vai, depois que ele tem, ele conhece o Novo Testamento no grego, que é o original da palavra de Deus, o original que foi escrito no Novo Testamento, e ele começa a compreender e ver de forma diferente. E ali ele vai ver aquela venda de indulgências que a igreja estava vendendo para a construção da Basílica de São Pedro. E ele compra uma indulgência, uma bula papal.
E ele disse que colocou ali o nome do seu tio para receber essa graça. E as pessoas que compravam naquela altura, eles tinham que subir as escadarias da igreja de Roma, ajoelhados, cada degrau, ele rezava o Pai Nosso, a Ave Maria. E quando ele chegasse lá no topo, automaticamente aquela pessoa saía do purgatório e ia para o céu. E Lutero, ele começou a subir aquelas escadarias ajoelhados, fazendo todo aquele ritual. E aí quando ele está lá, ele lembra desse texto, desse versículo que diz que o justo viverá pela fé. Conhecendo pela fé, não é por obras, não é por sacrifício, né? Não é por essas coisas, mas é pela fé. E aí Lutero, então, ele levanta dali, ele joga aquela bula para Paulo fora, e ele volta para a Alemanha, e ele começa a pregar de uma forma diferente, pregar o Evangelho de uma forma diferente, a tal ponto de que aquilo dentro dele, aquela verdade, não poderia mais ficar contida, mas tinha que sair para fora. E ele escreve essas 95 teses contra essa venda de indulgências e outras coisas mais. E então houve essa ruptura na igreja, essa divisão, onde fica bem claro, Lutero não queria dividir a igreja. Ele não queria que houvesse divisão, mas ele queria que a igreja voltasse à palavra de Deus, à centralidade da palavra de Deus. Mas com o poder, ele falou mais alto ao clero da igreja. Lutero foi excomungado, assim como outros pré-reformadores, John Hus, John Cliff e outros mais. E ele, então, foi perseguido, mas poupado a sua vida, poupado por Deus. E então outros reformadores também se levantaram, foram levantados por Deus, né? E deu-se então esse movimento chamado Reforma Protestante, e eles formularam esses 5 pilares que dão base à fé protestante. E como eu falei, nós falamos na quarta-feira o primeiro pilar, somente a Escritura, que ele faz alusão à Escritura de Deus, que é a suprema, porque para a Igreja Católica a supremacia está naquilo que o Papa fala, ou seja, a Igreja, a tradição da Igreja está acima da Bíblia. É isso que eles dizem. Mas nós sabemos, irmãos, que não é assim. É a Bíblia que está acima, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. E não é a palavra do pastor, do padre, do bispo, do papa, que vai estar acima da palavra de Deus, é ela que vai prevalecer. E foi isso que foi combatido. E somente a fé, porque para a igreja da época e para a igreja católica ainda hoje, para muitas igrejas evangélicas, a salvação ela se dá pela graça mais as obras. E não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que nós somos salvos, né, pela graça de Deus. E esse segundo pilar, que é a fé, nós precisamos da fé, manter a fé na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E aí, irmãos, nós vamos ver hoje agora sobre a graça de Deus, somente a graça, né? Somente Cristo e somente a Deus seja dada a nós. Então, somente a graça. Para nós entendermos a graça, primeiro importante a gente pensar no pecado. Se nós não pensarmos no pecado, na gravidade do pecado, o que é o pecado, nós não vamos compreender o que é graça, o que é esse favor imerecido. O pecado, irmão, ele nos iguala. O pecado ele iguala a humanidade. O pecado tornou todo mundo igual aos olhos de Deus. O pecado tornou todo mundo pecador. O pecado tornou todo mundo endividado diante de Deus. O pecado, irmãos, nos deixou nivelado. E nós percebemos isso pela história e também pela nossa, podemos dizer, o nosso posicionamento pessoal, o nosso conhecimento pessoal, que nos revela isso, a nossa rebelião contra Deus. Porque quando nós olhamos para
pecadores como somos, nós reconhecemos claramente que nós somos rebeldes diante de Deus, porque nós não praticamos a palavra de Deus como Ele manda. A história mostra isso, a nossa vida, o nosso viver revela isso. Nós somos pessoas rebeldes contra Deus. Pecamos, irmãos, somos pecadores todos nós, não há justo nenhum sequer, diz a palavra de Deus. Porque se houvesse pelo menos um justo como a lei de Deus exige, era essa pessoa que teria morrido pelos demais, não Cristo. Então todos nós somos pecadores, todos nós pecamos e fomos destinados à morte por justo merecimento. E a responsabilidade, irmãos, não é de uma força impessoal, né, que nos enganou, não é de outras pessoas, ou mesmo do maligno, mas é nossa. A responsabilidade é nossa. É nós que somos pecadores. Muitos dizem, eu peco, é porque não é porque eu quero o diabo que me ensina. Nós pecamos, e a responsabilidade do pecado somos nós. Ele tenta nós. Ele é o tentador. Né? Então, irmãos, o pecado é o nosso pecado. E ele contaminou todas as gerações humanas, de Adão até o último ser humano que vai nascer na face da terra. Todos foram contaminados por esse pecado. Ele atingiu todas as culturas, todas as crenças, todos os padrões de pensamento. Não há ninguém, por mais isolado que ele esteja vivendo lá dentro da floresta amazônica, não há ninguém que não seja pecador. Ninguém. A consequência, irmãos, ela foi o afastamento de Deus. O pecado, ele afastou o mundo de Deus. Adão e Eva, eles tinham comunhão perfeita com Deus ali. Mas quando eles se tornaram pecadores, eles foram afastados, banidos da presença de Deus, porque é isso que o pecado faz. Ele afasta o homem da presença de Deus aqui e afastará na eternidade, caso ele não seja justificado pelo sangue de Cristo. Então, irmãos, Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e precisam da glória de Deus. Todos pecaram e são carentes, necessitados da glória de Deus. Porque o homem foi afastado da glória de Deus. Romanos 3,24 diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus. Então o que nos justifica, irmãos, o que nos justifica é o sangue de Cristo, é a obra de Cristo, não a nossa obra. Por isso, irmãos, a graça de Deus é tão maravilhosa, a graça de Deus é tão necessária, porque sem ela nós não podemos nos aproximar de Deus, sem ela nós não podemos nos tornarmos filhos de Deus. É porque pela graça nós somos salvos. Mas Deus, irmãos, Ele, com inconcebível amor e misericórdia, Ele derramou sua graça sobre nós. Ele derramou sua graça para a nossa salvação. Nós somos pecadores e merecedores da salvação de Deus, do amor de Deus, do perdão de Deus. O que cada um de nós aqui merecemos, irmãos, é condenação. O que cada um de nós aqui merecemos é inferno e não céu. O que cada um de nós merecemos é banimento da presença de Deus eternamente e não estarmos na presença de Deus por todos os séculos. E nós, irmãos, aprendemos pela palavra de Deus que nos diz que pela graça nós somos salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Então, irmãos, nós precisamos abraçar a graça de Deus. Nós precisamos sermos abraçados por essa graça de Deus, que nos acolhe, mesmo se nós merecemos, porque somos pecadores. E Deus nos abraça com a sua graça. E a sua graça é Cristo. É Cristo. Foi Cristo revelado. Foi Cristo encarnado. Foi Cristo que morreu por nós,
sendo nós ainda pecadores. Irmãos, a reforma protestante, ela mudou também a forma de fazer missão. Ela mudou. E a missão, irmãos, ela deve estar fundamentada na convicção, na experiência e na esperança da graça. Nós não podemos fazer missão apartados disso. Nós devemos fazer missão na convicção, na experiência e na esperança da graça. Porque, irmãos, nós não podemos fazer missão desvinculados, desconectados da graça. Porque se nós fizermos missão, qual a esperança que nós vamos ter de que pessoas serão salvas? Porque ninguém é salvo pelas suas obras, é pela graça de Deus que nós precisamos fazer missão. E a igreja foi chamada para ser missionária até que Ele venha. Essa é a nossa missão. E nós precisamos fazer missão, irmãos, na convicção, na experiência, na esperança, na convicção pela fé, que todo o preço foi pago, que todo o preço foi pago para a salvação daquele que nos chamou. É essa convicção, irmãos, que nós devemos ter pela fé, que todo o preço foi pago, que tudo que era necessário para eu e você ser salvo foi pago por Cristo ali na cruz. Toda a dívida nossa foi paga, tudo que a lei exigia, todo o preço Ele pagou, tintim por tintim, centavo por centavo, Ele não deixou nada. Por isso Ele clamou lá na cruz: está consumado, está pago, está concluído. Isso é graça. Devemos estarmos vivendo, irmãos, amparados por essa convicção. Devemos levar a palavra e fazer missão, amparados por essa convicção, pela fé, que tudo que é necessário para a salvação do ser humano foi feito por Cristo. Tudo. Nós devemos, irmão, fazer missão na experiência de vida que nós temos, na experiência da vida dos cristãos, que alcançados pela graça desejam proclamá-la a todos os povos, em toda parte. E é esse, irmãos, esse desejo que deve brotar no coração de alguém que nasceu de novo, proclamar o reino de Deus, falar do amor de Deus, falar às pessoas que Cristo salva, falar às pessoas que nós somos pecadores, que o pecado condena e que Cristo salva. Essa é a nossa missão. E devemos fazer isso, irmãos, com convicção, com essa experiência da salvação que nos alcançou e que pode alcançar outros, mas na esperança de transformação, pois não há nem coração, irmãos, que a graça não possa alcançar. Não há nenhum coração tão endurecido que a graça de Deus não possa adoecer. Não há, irmãos, nenhum coração tão distante que Deus não possa alcançar. Não há um coração tão empenhado nas trevas que a luz da graça de Deus não possa chegar lá e iluminar esse coração e essa mente para a salvação. Sem a graça de Deus, nada acontece. Nada acontece. Podemos nos esforçar, podemos trabalhar, insistir, mas nada acontece. Por outro lado, com a graça de Deus, irmãos, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. Um ladrão pode ser salvo ali na cruz. Pode ser salvo na cruz. Na hora da sua morte, se arrepender, crer, ser abraçado e alcançado por essa graça invisível, por essa graça amorosa, por essa graça que alcança. Pela graça, irmãos, qualquer coisa pode acontecer. Pode acontecer e aconteceu conosco. Deus nos salvou. Se o Senhor derramar, irmãos, a sua graça, não há coração tão duro que Ele não possa quebrar. Não há família tão abatida que Ele não possa restaurar. Não há, irmãos, filho tão perdido que Ele não possa resgatar. Não há igreja tão fria, tão morna que Ele não possa avivar. Não há, irmãos, povo tão distante que Ele não possa alcançar. Vivemos pela graça, fazemos missão pela graça de Deus.
cumprimos, pela graça de Deus, a missão que Ele nos deu. Amém? Glória a Deus. O outro pilar da fé protestante, irmãos, só o Cristo, somente Cristo. A centralidade e a singularidade de Jesus Cristo, irmãos, elas formam o esteio fundamental da fé cristã. Desde o início, é Cristo. Era Cristo no Antigo Testamento, simbolizado em tudo que nós podemos ver. Era Cristo. Foi Cristo que se fez carne, habitou em nós, cheio de graça e de verdade. É Cristo, hoje, é Cristo que nos salva. Jesus, irmãos, não é apenas central nas Escrituras e na história da humanidade, mas é também singular. Somente Ele. Salvação só se dá por meio de Cristo. A salvação não é dada por nenhum nome dado entre os homens. O apóstolo Paulo diz: isso não é por Maomé. A salvação não vem por meio de Maomé, não é por Buda. A salvação não é por Allan Kardec. A salvação, irmãos, não é por nenhum dos santos da Igreja Católica ou por qualquer pessoa, por qualquer autoridade da Igreja Evangélica. Não é. Somente Cristo. Somente Cristo. Somente nele as promessas foram cumpridas. Foi nele que as promessas de Deus, de quando Ele faz a primeira promessa em sua vida, em Gênesis 3,15, quando Ele diz que Ele viria, a semente da mulher nasceria e feriria a cabeça da serpente. Era Ele, Cristo, essa semente que brotou, que nasceu, que veio. E as promessas são cumpridas em Cristo. Somente nele, irmãos, a verdadeira salvação. Não há salvação fora de Cristo. Um dos cismas da igreja, a igreja teve vários cismas, discussões ao longo da história. E um dos concílios da igreja, lá ainda antes da Idade Média, no início, foi exatamente isso, porque a igreja defendia que não havia salvação fora da igreja. Como até hoje, a igreja católica diz que não há salvação fora da igreja. Não há. Fora da igreja católica não há salvação. Assim como algumas igrejas evangélicas cheias de tradicionalismo dizem isso. Se não for dessa igreja, não é salva. A salvação não está em nenhuma igreja. A salvação não está na placa de uma igreja, a salvação é Cristo. Não há, irmão, salvação fora de Cristo. Somente nele há a verdadeira salvação. Somente nele nós somos reconciliados com o Pai. Ninguém é reconciliado com Deus a não ser por meio de Cristo. Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo declara isso, que Deus, o Pai, estava em Cristo, no Filho, reconciliando consigo mesmo o mundo. Ele é o nosso reconciliador. É nele que nós temos reconciliação com o Pai. É nele que nós deixamos de ser inimigos para ser filhos de Deus. É nele que nós, distantes pelo pecado, nos aproximamos do Pai, nos tornamos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. É nele, somente por meio dele. E é somente por meio dele, irmãos, que será tudo julgado. E tudo será julgado. Colossenses 1,20 diz: o que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, que é sobre a terra, que é nos céus. É por meio dele que nós somos reconciliados. É por meio dele que nós somos pais com o Pai, com Deus. É por meio dele que nos tornamos filhos de Deus. É por meio dele que nos tornamos herdeiros. É por meio dele que o nosso nome é escrito no livro da vida. É por meio dele, irmão, que nós vamos receber a coroa da vida. Efésios 1,3 diz: bendito seja o nosso Deus e Pai. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais na região celestial, em Cristo. Então, irmãos, a identidade de Jesus Cristo, ela cabe em uma história facilmente compreendida por uma criança. Quando ele ouve uma historinha, ele compreende. Por outro lado, ela possui uma profunda complexidade, que muitos não entendem.
que nós precisamos e carecemos de Cristo para sermos salvos. Cristo, irmãos, é Deus e também homem. Isso é algo que muita gente não compreende. Ele é cordeiro e também leão. Apocalipse 5 diz: então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Jesus é, portanto, o cordeiro e leão. Ele é profeta e ele é a própria mensagem profética. Jesus Cristo é sacerdote e o próprio sacrifício sacerdotal oferecido ali. Ele é rei e ele é servo também. 1 Pedro 1,19 diz: mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele é o cordeiro pascal. 1 Timóteo 6,15 diz: a qual no tempo certo há de ser revelado pelo bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Hebreus 4,14 diz: tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Portanto, irmãos, Cristo é tudo que é necessário para a nossa reconciliação com Deus, a mensagem, o sacrifício, é Ele. É Ele. E como nós compreendemos isso também, irmãos, implicará na nossa missão. Na missão. Porque não devemos jamais parar de pensar na missão da igreja, na missão de anunciar o Evangelho. A missão da igreja é Cristo. A missão da igreja não é levar o nome da igreja para ser conhecido. A missão da igreja é levar o nome de Cristo, para que pessoas conheçam a Cristo e sejam salvas. A missão da igreja é Cristo, conhecer Cristo, crer em Cristo, amar Cristo, seguir, servir e proclamar Jesus Cristo. Essa é a missão da igreja. Então, irmãos, nós precisamos proclamar Jesus por meio da nossa vida, por meio do nosso viver, proclamar a Cristo pela vida de Cristo, proclamar a Cristo pela sua palavra, entre todos os povos da terra. Portanto, irmãos, 4 ações são essenciais para proclamarmos a Cristo e cumprir a missão. Primeiro, crer. Precisamos crer, nós vamos pregar o que nós não cremos. A sua fé em Cristo, irmãos, é o seu tesouro mais precioso. É o seu tesouro mais precioso. Tudo que o inimigo quer, ele é derrubar a sua fé. É derrubar a sua confiança em Deus. Foi isso que ele tentou fazer na vida de Jó. Abalar a estrutura da fé de Jó. Ele não conseguiu. Jó diz: olha, no eu nasci, não voltarei, glorificado seja o nome do Senhor. Ele continuou sendo um homem justo, íntegro, temente a Deus. Irmãos, Paulo, ele encerra a sua vida dizendo que havia completado a sua carreira, combatido o bom combate e guardado a sua fé. Portanto, a fé é um tesouro que nós devemos guardar. Nós devemos conservar pela palavra de Deus. Portanto, alimente a sua fé pela palavra de Deus, na palavra de Deus. Cuide para que a sua fé permaneça viva. Ore, leia a palavra, ouça a palavra, congregue, sirva a Deus, faça parte da obra missionária. E a sua fé estará viva, fortalecida. Segundo, irmãos, para fazer missão nós precisamos amar a Cristo. Ele é o nosso Rei soberano e também o amigo do nosso coração. Ele chamou cada um de nós, Ele salvou, porque nós não podemos ter relacionamento com Deus a não ser por meio de Cristo. E nós, irmãos, não podemos ter relacionamento com o nosso próximo se não for por meio de Cristo, um relacionamento verdadeiro. Então, por meio dele, irmão, que nós devemos nos achegar ao Pai e pregar o Evangelho do Reino.
Ame a Cristo de todo o seu coração. Nós precisamos, irmãos, crer, nós precisamos amar e nós precisamos seguir a Cristo. Sua fé e amor a Cristo, irmão, devem resultar em uma vida que evita Cristo. Andar com Cristo é você procurar imitar Jesus, é seguir os passos de Cristo, é amar como Cristo amou, procurar amar a Deus como Cristo amou, procurar amar o seu próximo como Cristo amou o seu próximo, procurar anunciar o reino de Deus com todo o desejo do seu coração, como Cristo fez, com todo empenho, com toda dedicação, como Ele fez. Precisamos, irmãos, andar segundo o que Cristo nos ensinou, com palavras e com ações, ser uma testemunha fiel do Senhor, ser sal e ser luz. E precisamos proclamar a Cristo. Nós precisamos crer, nós precisamos, irmãos, amar a Cristo, nós precisamos seguir a Cristo e proclamar esse Cristo. Esse é um dos nossos maiores privilégios e desafios, anunciar o reino de Deus. Você imaginou, irmãos, você descobrisse a cura para todo tipo de câncer? Você ficar com isso guardado, vendo tantas pessoas sofrendo e morrendo? Não viu. Você, se de fato é uma pessoa que tem amor no seu coração, você iria sair falando das pessoas. Como que essa pessoa seria curada e salva? Irmão, nós sabemos que salva as pessoas da condenação do pecado a Cristo. E nós precisamos proclamar a Cristo. Proclame a Ele o que Ele fez em sua vida, para que outros irmãos possam ouvir, sejam tocados pela terra e olhem para Jesus Cristo e recebam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e toda exaltação seja dada a Ele, toda glória seja dada a Ele. Amém? E esse é o último dos pilares da fé cristã. Sólida glória, glória somente a Deus. Irmãos, a motivação mais profunda para a vida cristã e a missão é a glória de Deus. Cristo sempre deixou isso claro, né? Ele sempre diz que teu nome seja glorificado. Glorifica o teu nome, ó Pai. Glorifica. A oração sacerdotal ele usa esse termo várias vezes. Várias vezes. Ele, irmãos, é a origem da missão e também o fim da missão. Ele é soberano, Ele é absoluto, Ele é eterno. Deus, Ele nada necessita. Nenhum louvor dos homens, ou aclamação de anjos. Deus vive sem tudo isso. E vive feliz, continuando sendo Deus. Esse é o nosso louvor e a nossa adoração. Mas Deus, irmãos, em seu completo amor e perfeito desejo, Ele criou o ser humano para que desse saísse glória ao seu nome. Essa foi a missão da nação de Israel, quando Ele chama a nação, para que o nome dele fosse glorificado em todos os povos. E a nação de Israel falou. Essa é a missão, irmãos, de cada um de nós. Fomos chamados para que o nome de Deus seja glorificado em todos os povos, para que o nome de Deus seja glorificado às pessoas que convivam conosco, pelo fato de ver Cristo em nós, e o nome de Cristo ser glorificado pela proclamação da palavra do reino de Deus. Portanto, irmãos, os céus, no Salmo 119, melhor 19, fala isso: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus, o universo conhece o seu Criador, os anjos cantam para a sua glória. Eles cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Pois é, por essa essência, irmãos, a essência gloriosa de Deus, né? Deus é glorificado, porque Ele ser santo, santo e glorioso, e nós devemos dar glória a Deus. O pecado, Ele tirou isso, desvirtuou o ser humano de se glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus como?
Quando a gente abre a boca e diz glória a Deus na hora do culto, a gente glorifica a Deus assim também. Mas glorificamos a Deus, irmãos, sobre tudo com a nossa vida. Glorificamos a Deus com o nosso futuro. Glorificamos a Deus quando nós estamos amando o nosso próximo. Deus está sendo glorificado. Quando nós amamos Deus acima de todas as coisas, Deus está sendo glorificado. Deus é glorificado no seu trabalho, quando você trabalha de forma honesta, quando você trabalha como Paulo diz, se fosse para Deus, Deus está sendo glorificado. Deus é glorificado nos filhos, pelos filhos, quando eles estão obedecendo ao Pai. Deus é glorificado quando nós usamos aquilo que Ele nos coloca, a finança de forma responsável. Por isso o apóstolo Paulo disse: olha, quer comamos ou bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, no Salmo 68, versículo 34 diz: dê glória a Deus, a sua majestade está sobre Israel e a sua fortaleza nos céus. Dê glória a Deus. Lucas 2,14: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Esse é o nosso dever, da glória a Deus. Mas a humanidade pecou, amando mais a glória dos homens. E é isso que a gente vê. A gente vê a humanidade amando mais a glória dos homens do que a glória do Criador. Assim o Pai, em incompreensível amor e plena justiça, enviou seu Filho como sacrifício vivo para chamar o seu povo entre todos os povos e selar esse povo com o seu Espírito. Sim, irmãos, Deus deseja ser conhecido, Deus deseja ser adorado, glorificado por todos os povos, por toda a terra, e para isso Ele enviou a sua igreja. Ele deu a missão dizendo: olha, ide por todo mundo. A missão da igreja é ir por todo mundo, ide pregando. Ide pregando. Vá trabalhar e pregue o Evangelho com a sua vida e com palavras. Vá para a escola estudar e pregue o Evangelho do Reino com as suas palavras e com as suas ações. Viva em comunidade, viva em vizinhança anunciando o Reino de Deus. Essa é a nossa missão, que irmos pregar o Evangelho, proclamar o seu glorioso nome por toda parte. Romanos 3,23: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. João 12,43: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Apocalipse, irmãos, capítulo 15, versículo 4 diz: quem não temerá? Nós cantamos isso: quem não temerá? Quem não glorificará teu nome? É isso que diz: quem não temerá? Quem não glorificará teu nome é o Senhor? Pois tu és santo, pois por isso todas as nações irão e te prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça te fizeram manifestos. Devemos, irmãos, refletir. Qual é a motivação mais profunda na missão a qual nós nos envolvemos? É simplesmente levar o nome da igreja para ser conhecido? É simplesmente ir lá e dizer: eu fui? Qual é a nossa maior motivação? A nossa maior motivação não deve ser a glória de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E precisamos levar o Evangelho de Deus, o Evangelho que revela a glória de Deus em Cristo Jesus, que salva. Será a glória de Deus, irmãos, a glória do nosso coração, o nosso maior incentivo na obra, na missão, na vida? Será a exaltação a Cristo ou a competição com os nossos irmãos? Porque é isso que nós temos visto muitas vezes. Muitas vezes as pessoas, irmãos, muitas igrejas, querem uma igreja cheia, mas é só para dizer que é melhor do que a igreja tal. Eu quero ir fazer missão em tal lugar, só para dizer porque eu estou indo e dizer que a igreja lá não vai. Não deve ser essa a motivação do nosso coração, mas é levar a palavra e não sermos competitivos com ninguém. Eu lembro que quando nós inauguramos a igreja lá do Jussarau, da aldeia Jussarau, no dia da inauguração, o cacique da igreja do Muro, ele foi lá. Disse: pastor,
Eu quero que você conheça a minha aldeia também, para levar a palavra lá, para vir no trabalho. E nós marcamos rodada para ir lá. E aí nós fomos lá, chegamos lá, o pastor conversando, e aí alguém falou, não, mas o fulano, tal, dirigente, pastor, aqui tem alguém que prega, tem igreja aqui. Aí ele falou, tem a igreja da Assembleia que trabalha aqui. O pastor falou, não precisa. Não precisa abrir um trabalho aqui porque já tem. Nós precisamos ir onde não tem. O Evangelho não é competição. O Evangelho é levar a glória de Deus. Levar a glória de Deus. Então, irmãos, será que nossa motivação é apenas temor ao Altíssimo, por causa do medo a Deus? Ou a vaidade do nosso próprio coração? O envolvimento, irmãos, com a missão, só glorificará a Deus. Se a motivação mais profunda for exaltação ao Eterno. Se houver sucesso e reconhecimento, a vaidade será um caminho fácil. A vaidade será um caminho fácil do nosso coração. E nós precisamos, irmãos, exaltar o Eterno. Esse é o terreno minado pelo pecado, porque muitas pessoas se deixam levar por isso. Quando começa a levar a palavra, e a palavra começa a prosperar, ele se exalta, coloca ele acima de Deus. E a glória deve ser dada a Deus, glória somente a Deus. Devemos lembrar diariamente que nós somos reprovados por Deus, e que se nós fizermos assim dessa forma, e se nós formos reprovados por Deus, nada terá significado. Então, irmãos, nem as grandes realizações fará sentido se nós somos reprovados por Deus, se nós fizermos não com a intenção de glorificar a Deus. E era isso que Martin Lutero compreendia. Era isso que os irmãos reformadores compreendiam. A glória não era para a igreja, o nome da igreja, mas a glória deveria ser dada a Deus. Glória somente a Deus. Então, irmãos, eu quero finalizar essa mensagem fazendo uma breve aplicação diante de tudo que foi falado tanto na quarta-feira quanto hoje. Retire um momento para pedir a Deus que faça em você uma reforma diária. Faça em você uma reforma diária. Senhor, me traga uma reforma diariamente, para que eu possa ter crescimento na fé, para que eu possa ter convicção teológica. Porque exatamente isso, irmãos, convicção teológica do que é salvação, do que é o pecado, soteriologia, é que vai me levar a confiar na graça de Deus e compreender a necessidade que nós temos de ter a palavra de Deus como centralidade, de termos uma fé na obra de Cristo, que somente Cristo é Salvador. A nossa missão é levar a palavra de Deus para que a glória de Deus seja manifestada, que toda a honra e glória seja dada a Ele. Peça a Deus diariamente para aumentar a sua fé. Peça a Deus diariamente uma reforma na sua vida, uma reforma espiritual na sua vida. Peça a Deus diariamente que faça uma reforma diária em você, na maneira como você encara a missão. Que seja Deus exaltado. Amém? Amém. Senhor, obrigado pela tua santa e bendita palavra que tem falado ao nosso coração. Como é importante, como nós carecemos entender, compreender a tua palavra.